Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é o canal A Tribo de Dan. E nós estamos no programa A Classe dos Professores, programa que traz reflexões bíblicas a respeito dos textos, dos temas propostos a partir da lição da Escola Sabatina. Nós, então, estudamos a Bíblia com um guia de estudos chamado da Escola Sabatina. Essa lição da Escola Sabatina muda os seus temas a cada 3 meses, e nestes últimos 3 meses nós estamos estudando como aproximarmos, melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. E nesta última semana nós estudamos o fator que nos separa de Deus. Então, nós estudamos ali 8 semanas, fatores que nos aproximam de Deus, e na 9ª semana, portanto, nós estamos estudando um fator que nos separa, nos coloca mais distante de Deus, que é o fator do pecado. Mas também nós estamos estudando aquilo que nos aproxima de Deus, que é o fator do evangelho e a lei de Deus. Eles nos aproximam de Deus. Bom, se você gosta de conteúdo bíblico, se você gosta da Bíblia, eu convido você a curtir, comentar, compartilhar este canal, e se inscrever também neste canal, para que você tenha ali sempre as informações das últimas reflexões bíblicas que são aqui postadas, tá bom? E eu quero chamar você para ler aqui. O nosso primeiro texto está no Salmo 119, verso 93 e 94, que diz: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que tem me dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. A Bíblia apresenta aqui algumas questões que nós podemos considerar a respeito do que é pecado, do que é do que é lei e como nós podemos lidar com todas essas questões. E para isso eu vou primeiro definir com vocês o que é pecado. Eu quero fazer uma definição aqui sobre o que é pecado, para a gente poder, então, trabalhar estas questões. Vamos lá. Estou compartilhando a tela aqui com vocês, para a gente entender o que é pecado. Bom, aqui, sobre o que é pecado, a primeira coisa, a gente precisa definir biblicamente o que é pecado. E os dois textos que mais expressam essa definição, o primeiro está na primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, e é o mais conhecido: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Esse é o mais conhecido e expressa muito bem o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei, porque uma condição humana de pecador é manifesta na transgressão da lei, tá bom? Segunda questão aqui está relacionado a Isaías 59, verso 2, que diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os pecados de vocês, que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês. A palavra iniquidade aqui pode ser muito bem traduzida como pecado. Então, eu poderia ler assim: mas os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o Deus de vocês. Então, aqui fica claro, fica explícito, que pecado é uma condição humana de separação entre o ser humano e Deus. E essa separação é expressa na transgressão da lei. Isso é pecado. Então, a transgressão da lei é a expressão material, vamos dizer assim, do pecado, enquanto a condição essencial do pecado é a separação entre o ser humano e Deus. Esta condição, eu gostaria até de ler com vocês aqui, é uma condição inata ao ser humano. O salmista Davi, no Salmo 51, ele fala assim: eu nasci na iniquidade, ou seja, eu nasci no pecado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, quando Davi foi concebido, Davi já era um pecador. Davi já era um pecador.
O Davi não é uma questão isolada do ser humano. Ah, ele é um ser humano, ele foi concebido. Não, todos os seres humanos foram concebidos em pecado. Todos os seres humanos são pecadores. Todos os seres humanos necessitam de um Deus que una de novo o ser humano a ele. Todos os seres humanos, já na barriga da mãe, aquele serzinho que nunca mentiu, que nunca bateu em ninguém, que nunca roubou, que nunca tentou enganar uma pessoa, esse ser lá na barriga da mãe já é um pecador. Por quê? Porque a condição dele é de separado de Deus. Ele é separado de Deus. Nós somos separados de Deus. Por isso, nós estamos na condição de pecadores. Essa é a condição. Os únicos que em algum momento da vida não tiveram essa condição foram Adão e Eva, que antes deles pecarem, eles eram unidos a Deus, depois que eles pecaram, eles foram separados de Deus, e Jesus, por toda a sua eternidade, ele nunca foi separado de Deus, né? Ele sempre foi unido a Deus. Então, são os únicos seres é, que tem ali a humanidade em si, que não tiveram essa questão de serem separados de Deus. São os únicos seres que não foram separados de Deus. Portanto, mais do que uma ação, pecado é uma condição humana. E o próprio Davi, no Salmo 32, ele vai expressar muito bem esta condição humana, e eu convido você a ler comigo o Salmo 32, no verso 1 e 2. Eu vou abrir aqui, Salmo 32, verso 1 e 2. A minha versão está assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há engano. Aqui eu vou trabalhar algumas questões com vocês. 4 palavras aí, nesse texto, podem ser traduzidas como pecado, tá? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. A palavra transgressão pode ser traduzida como pecado. Bem-aventurado aquele cujo o pecado é perdoado. Aí ele continua, cujo o pecado é coberto. Aí já está traduzido como pecado, cujo pecado é coberto. Verso 2. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. A palavra iniquidade aqui pode ser traduzida como pecado. É a mesma palavra, inclusive, no hebraico, usada em Isaías 52, que a gente estudou, que a gente leu agora há pouco. E em cujo espírito não há engano, a palavra engano aqui, que talvez em algumas Bíblias apareça a palavra dolo, também pode ser traduzida como pecado. A primeira dessas palavras é a palavra pechar. Ela está aqui. A primeira dessas palavras é a palavra pechar. Ela aparece aqui. Essa palavra significa rebelião, ofensa, crime, pecado constante onde se rejeita a soberania de Deus. Então, aqui é um pecado, é o pecado chamado de pecado da mão estendida. É o pecado em que a pessoa quer, de fato, se opor a Deus, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus. É aquela pessoa que sabe o que é certo, entende o que Deus quer, a vontade de Deus, mas escolhe fazer diferente. Escolhe não seguir a vontade de Deus. Esse é o pecado do estilo, do modelo pechar. Aí você tem o pecado, a segunda palavra, é o pecado ratar, que é esse aqui, ratar. Ratar é errar o alvo. Lá no grego, esse pecado é chamado de amartia. Normalmente, quando está lá no Novo Testamento e tem a palavra pecado, a palavra que está lá no grego original é armatia. Errar o alvo. Qual é a ideia do errar o alvo? Errar o alvo é, eu sei o que é certo, eu quero fazer o que é certo, mas, por causa da minha condição de pecador, às vezes eu erro o alvo, eu falho, né? Uma pessoa que treina atirar flechas no alvo, ela não quer errar o alvo, ela sempre quer acertar o alvo. Mas, por ela ser um ser humano, ela erra. Essa é a ideia do ratar, porque nós somos seres humanos, algumas vezes nós erramos o alvo.
mas nós não queremos errar o alvo. É muito parecido com o pecado descrito por Paulo em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, é esse tipo de pecado. Eu quero fazer o certo, mas eu falho, tá? A terceira palavra lá usada é a palavra é, é a palavra iadar, ou desculpa, é a palavra avon, é a palavra avon, essa aqui, avon. Iadar quer dizer conhecimento, é a palavra avon. A palavra avon, ela tem uma ideia de perversidade, iniquidade, pecado intencional incitado pelo Yetzer Hara, ou seja, uma inclinação para o mal, para as paixões carnais que cegam o entendimento. É um pecado do impulso, é o pecado relacionado a quase uma questão instintiva, animalesca, é um pecado que está relacionado às paixões e às emoções. Então, é um pecado daquele que não tem inteligência emocional para controlar as suas emoções. Então, é o pecado da ira, né? Não que a ira em si seja um pecado, mas é o pecado que se deixa acontecer por causa da ira. É o pecado que se deixa acontecer por causa das paixões, né? Que não controla as emoções. Então, a pessoa que é fechada no trânsito e aí sai numa discussão e vão para a briga, é esse tipo de pecado, chamado avon, pecado da agressividade, é o pecado também, muitas vezes, ligado, ou a maior parte das vezes, ligado à imoralidade sexual, tá? E a última palavra utilizada ali para pecado é a palavra remiar. Essa palavra, remiar, é a palavra que indica uma intencionalidade para o pecado, ou seja, um pecado planejado, um pecado que foi elaborado, que foi pensado, que foi para ser executado, né? Tudo isso aconteceu, todos esses pecados aconteceram na história de Davi e Betseba, e Davi escreve o Salmo 32, tanto 32 quanto 51, por causa do pecado dele com Betseba. Davi, ele sabia a vontade de Deus e se opôs à vontade de Deus. Davi se deixou levar por suas paixões. Davi foi fraco e errou o alvo. E Davi planejou, né, encobrir o pecado, encobrir o engano ali. Tanto planejou o pecado com Betseba, quanto planejou o encobrir, né? Que foi matar Urias. Então, ele planejou, arquitetou o plano para fazer o mal. Tá, tudo isso foi constituído no pecado de Davi com Betseba. Mas aqui ele mostra que o pecado tem muitas facetas, que o pecado é um prisma que exige uma avaliação mais complexa do que ele é realmente. Então, do que simplesmente uma ação essa ação é pecaminosa. Não, existe uma série de coisas. Jesus mostra essa complexidade, e aí eu vou aqui parar o compartilhamento, quando mostrando que é muito mais do que uma ação, quando o próprio Jesus ele vai falar que ouviste o que tem dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, esse já adulterou no seu coração. O que Jesus está fazendo? Ele está mostrando que o pecado vai além da ação, mas ele tem também a ver com a intenção. Jesus está preocupado não só com o exterior, mas com o interior. Eu posso esconder quem eu sou, agindo como todos gostariam que eu agisse, mas isso não muda quem eu sou realmente por dentro, né? Quando você, vamos colocar aqui um exemplo de mercado, né? Quando você olha para uma fileira de ovos ali e você tem que escolher os ovos que você vai usar para fazer um bolo, todos eles por fora estão iguais, têm a mesma aparência, mas um deles pode estar podre por dentro. E aí, não importa o exterior dele, o interior está apodrecido. E a mesma coisa
com aqueles que ficam, que não têm uma mudança genuína em relação ao pecado. Eles podem, por fora, aparentar serem pessoas que fazem a vontade de Deus, mas por dentro estão apodrecidos. E as ações deles, uma hora, vão revelar a podridão interna que eles têm. Igual os fariseus, né? Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, por fora eram, pareciam grandes túmulos que eles tinham naquela época, pintados com cal. Então, os túmulos ficavam bonitos, né? Bem pintadinhos, quase um monumento, mas por dentro só tem morte, só tem decomposição, só tem coisa podre, apodrecendo ao longo do tempo. Então, a pessoa que não quer uma mudança verdadeira, todos nós precisamos de mudança e contínua mudança, mas aquele que não quer uma mudança verdadeira, ele pode até por fora aparentar virtude, mas por dentro está apodrecido. Para Deus, não só o exterior interessa, mas o interior. Para Deus, o exterior tem que refletir o interior. Se o interior está apodrecido, o exterior ele vai demonstrar essa podridão interior. Agora, se o interior é transformado por Cristo Jesus, por fora tem que mostrar essa transformação também. E aí a transformação tem a ver com se afastar daquilo que é mal, né? O Provérbios, capítulo 8, verso 13, ele fala que o temor do Senhor é aborrecer, ou seja, afastar-se do mal, aborrecer o mal, afastar-se do mal. Então, a verdadeira ação de alguém que está em constante transformação pelo Espírito do seu interior é afastar-se do mal, afastar-se daquilo que é errado. É o temor do Senhor. Provérbios capítulo 8, verso 13. Essa é a expressão daquele que está sendo constantemente transformado por Deus. E aí, nós vamos à questão das tentações. Tentação é diferente de pecado. Tentação é diferente de pecado. Tentação é aquilo que o inimigo tenta te influenciar a fazer contrário à vontade de Deus. O inimigo tenta te influenciar a ser contrário à vontade de Deus. Não, o pecado é você ceder a essa tentação, ceder a fazer a vontade do inimigo e não a vontade de Deus, né? E aí a gente tem algumas questões sobre tentação. A lição até traz um comparativo entre Sansão e Jesus, e eu queria aqui colocar algumas questões, né? Sansão, ele se colocava diante da tentação. Sansão sabia que os povos ao redor do povo de Israel eram povos que não faziam a vontade de Deus, mas ele queria ter íntima e profundo relacionamento com estes povos, mesmo sabendo que eles não fazem a vontade de Deus, porque ele achava mais interessante estar no meio deles do que no meio do povo de Deus. Jesus, apesar de ter sido tentado várias vezes ao longo do ministério dele, Jesus, duas delas são explícitas, né? O deserto da tentação e quando Pedro tenta impedir Jesus de entregar a vida para nos salvar no nosso lugar. Nessa segunda vez, Jesus fala assim: arreda daqui, Satanás, né? Duas são explícitas, mas existem outras tentações na cruz, inúmeras tentações que são implícitas ali, e Jesus foi tentado no Getsemane também, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado, mas ele nunca se colocou no caminho da tentação. Se eu sei que eu tenho dificuldade com algumas coisas que são contrárias à vontade de Deus, eu não posso me colocar em situações que vão favorecer que eu pratique essas coisas. Se por um acaso eu sou tentado com essas coisas, que essa tentação venha, não porque eu me coloquei em situação errada. Há até uma brincadeira que alguns fazem ali, né? Eles falam assim, tem pessoas que o diabo tenta, tem pessoas que tentam o diabo, né? Então, tem pessoas que o diabo tá lá quietinho e ele vai lá, e aí?
Eu estou aqui, ó, no meio do lugar onde eu não deveria estar. Então, numa situação em que eu não deveria ter me colocado. Este é um ponto importante. Jesus nunca se colocou no caminho da tentação. Ele foi tentado, mas nunca se colocou no caminho da tentação. Sansão, pelo contrário, ele se colocava. Sansão confiava na sua força. Sansão confiava nele mesmo. Jesus sempre confiou no Pai. João capítulo 8, ele fala assim: eu nada falo de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai me ordenou. Então, Jesus agia de acordo com a vontade do Pai. Jesus fazia aquilo que o Pai mandava. Ele confiava na força do Pai, na capacidade do Pai, naquilo que o Pai poderia fazer através dele. Sansão achava que ele era autossuficiente. E Jesus até fala, quando ele fala de que nós devemos ser como crianças para herdar o reino dos céus, Jesus está falando da autossuficiência. Nós não somos autossuficientes para vencer o pecado. Por isso, nós precisamos de Cristo. Sansão achava que ele dava conta sozinho. Ele confiava na sua força, na sua habilidade. Tem gente que confia na sua inteligência, na sua capacidade de oratória, na sua capacidade de cantar, na sua capacidade de mobilizar, de liderar. Nós temos que confiar em Deus, independente das nossas capacidades. Até eu tive um professor que ele falava assim: entre consagração e capacidade, escolha sempre consagração, né? Ele fala: se você vai montar uma equipe, você vai ter que montar uma equipe para liderar essa equipe na igreja. Ele falava: entre consagração e capacidade, escolha sempre consagração. Consagração é mais importante do que capacidade, né? E que seria ótimo se homens e mulheres capacitados e capacitadas, fossem consagrados. Mas entre um e outro, a consagração é sempre o melhor caminho. Jesus usou pessoas extremamente capacitadas, assim como usou pessoas extremamente pessoas que não tinham capacidade alguma, mas ele usou os dois, porque os dois se consagraram. E pessoas extremamente capacitadas não quiseram se entregar a Deus e aí não foram usados por Deus. Por isso, o segredo da vitória sobre a tentação é não confiar em si mesmo, é confiar em Deus. Tá bom? Enfim, a gente vai seguindo aqui a questão de muitas questões ali sobre como lidar, né, com o pecado e eliminar, e talvez o texto mais importante aqui colocado está lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, verso 42. Olha só o que Marcos vai falar aqui para nós. Caso de Jesus, né? Ele fala assim: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que para esse, que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Essa é uma expressão, né, importante, né, que muitos ali olham e eles pensam assim: nossa, então se eu estou pecando, aquilo que me leva a pecar no meu corpo eu tenho que cortar. É lógico que Jesus faz uma hipérbole, né? Ele fala do pé no verso 45, ele fala dos olhos no verso 47, e ele fala: você tem que, se é o teu pé, você tem que arrancar, se são os teus olhos, você tem que arrancar. Ora, é lógico que isso aqui é uma hipérbole. Jesus não está falando para você cortar literalmente o pé ou
o arrancar literalmente os olhos. Mas aqui eu gosto de uma comparação ou de uma metáfora construída por C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, na Viagem do Peregrino da Alvorada. E eu gosto dessa comparação porque ela é significativa. Quem assistiu o filme deve ter visto que o Eustáquio, que foi dominado pelo pecado e se tornou um dragão, o Eustáquio, ele, para se livrar do pecado, ele precisou de Aslan, que nas Crônicas de Nárnia representa Jesus. E o Aslan, no filme, bate as patas na areia, é um leão, né? Ele bate as patas na areia e as escamas do dragão Eustáquio vão caindo. No livro, o Aslan pula nas costas do Eustáquio e arranca as escamas de Eustáquio. E é justamente esse o ponto. Para arrancar o pecado de nós, muitas vezes vai nos doer como se nós estivéssemos arrancando um braço, um pé ou um olho. São as escamas do Eustáquio sendo arrancadas para que ele pudesse se livrar do pecado. E quem pode arrancar o pecado de nós é Jesus. Mas isso vai trazer um sentimento de ausência, de dor, porque nós somos apegados ao pecado. Mas é melhor entrar com esse vazio, com essa dor, no céu, na eternidade, do que ir para o inferno, porque nós nos apegamos a um pecado como se fosse parte de nós. No céu não tem pecado. E tudo que é pecado, nós temos que arrancar antes de entrar no céu. E abrir mão do pecado é como arrancar um pedaço de nós. Porque esta é a natureza humana desde que Adão pecou. Esse é um ponto que foi colocado. Por outro lado, a lei de Deus nos ajuda a nos mantermos num relacionamento próximo com Ele. No livro do Eclesiastes, ele, quando vai fazer o resumo do livro, ele fala assim, o resumo de tudo isso é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o ser humano, de todo homem. As duas questões ali, temer a Deus e guardar os mandamentos, estão relacionadas a um relacionamento com Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós fortalecemos o nosso relacionamento com Ele. Não porque Ele precisa, mas porque o que Ele colocou na sua lei foram elementos para fazer com que nós abandonemos aquilo que nos afasta dele. Então, obedecer à lei tem a ver com o ser humano e não com Deus. Deus colocou a lei para que o ser humano abrisse mão da ganância, do egoísmo, da vontade própria, da destruição da família. Ele colocou a lei para isso, por respeito aos pais, aos mais velhos. São princípios que fazem com que o ser humano se torne ou se volte a buscar a imagem e semelhança de Deus que Deus colocou em nós antes do pecado, e que ainda tem em nós algum lampejo, alguma coisa dela. Então, não é porque Deus só gosta de quem pratica a lei. Não, não é isso. Deus só se aproxima de quem pratica a lei. Não, não é isso. Mas quem busca praticar a lei, essa pessoa está se aproximando de Deus. Mas não que ela vai ser salva por isso. E acho que esse é o ponto importante sobre a lei. A lei não salva ninguém. Mas se a lei não salva ninguém, por que eu pratico a lei? Eu pratico a lei não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Porque eu já fui salvo por Cristo Jesus, é que eu pratico a lei. A prática ou praticar a lei é a resposta à salvação que Cristo já me ofereceu. Se me amam de Jesus, guardarão os meus mandamentos. Aí lá em 1 João capítulo 4, verso 19, João fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Assim como, presta atenção,
Assim como a separação de Deus é expressa no pecado, ou na transgressão da lei, a união com Deus é expressa em cumprir a lei de Deus. O amor que nós temos por Deus, que nos une a Ele, é expresso em fazer a lei dele, em obedecer a lei dele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas nós, então, obedecemos a lei em resposta ao amor que Deus nos deu. É a expressão. A expressão do amor é ação. A expressão do amor é ação. Ou seja, eu posso dizer que eu amo meus filhos, mas eu não cuido deles, não troco fralda, não dou alimento, não preparo as coisas para ir para a escola, não busco dar educação para eles, eu não protejo, eu deixo eles soltos ali, sem qualquer cuidado, sem qualquer supervisão. Ou seja, eu falo que eu amo meus filhos, mas a ação do amor, de carinho, cuidado, proteção, não existe. Ou seja, eu não amo meus filhos. Amor é ação. Se nós não amamos, nós não agimos. Se nós amamos, nós agimos. E aqui existe a grande expressão de contrariedade ao que é amor. O antônimo do amor não é a raiva, o ódio. O antônimo do amor é a indiferença. Ou seja, o contrário do amor é a indiferença. Se nós não amamos a Deus, nós somos indiferentes a Ele. Nós somos indiferentes à vontade dEle, ao desejo dEle. Por que que os maridos, as esposas, buscam atender aos desejos do outro? Porque amam. Simplesmente porque amam. Se não amasse, não buscariam fazer aquilo que o outro pede, aquilo que o outro entende que precisa. Por isso, o contrário do amor é a indiferença. E quando nós olhamos para a lei de Deus, olhamos que aquilo é a vontade de Deus, e nós agimos com indiferença aquilo, nós estamos dizendo, nós não amamos ao Senhor. Por fim, a condição, para deixar isso aqui bem claro, a condição para nós entrarmos no céu é aceitarmos o amor de Cristo por nós. A expressão da aceitação do amor de Cristo por nós é amarmos de volta. E amar de volta significa guardar os mandamentos de Deus. Mais uma vez, citando Jesus, se me amam, guardarão os meus mandamentos. Tá bom? Eu queria concluir falando o seguinte: o Evangelho, ele é a boa notícia de que o problema do pecado com o qual nós nascemos foi resolvido na cruz por Cristo. E o convite é que você viva para restaurar em você a imagem e semelhança de Deus que há em você, se aproximando de Cristo. E nós nos aproximamos de Cristo, fazendo a vontade dele, que está expressa na lei dele. Nós temos uma vitória sobre o pecado. E nós temos um Deus que nós servimos. Nós servimos fazendo a sua vontade. Nós servimos obedecendo a sua lei. Que Deus abençoe vocês.